Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Hoje eu acordei assim, eu não vou postar nada, não quero saber de nada, sobretudo porque a gente recebe um feedback muitas das vezes que nos desanima, mas a gente reza, fala com Jesus de Nazaré, o Cristo libertador, e descobre que a gente não é melhor do que ele sofreu muito mais do que a gente. Depois da experiência de sábado passado, quando estive com a Pastoral da Juventude lá na paróquia de São Francisco de Assis, comunidade São Jorge, onde fomos acolhidos com tanto amor, com tanto carinho, eu não postar nada na segunda-feira seria deixar de dizer para eles venceram. Aqueles caras que torcem contra a gente venceram. Mas eu não vou entrar nesse mérito, até porque ontem o meu São Paulo ganhou de 1-0, para mim, vitória magra, sofrida. Não achei uma grande vitória, como alguém botou, um grande jogo. Eu não achei um grande jogo. Eu achei que o jogo merecia mais gols, né? Que é isso que o povo gosta, que tenha bastante gols, porque é o gol que dá a alegria do povo. De vez em quando na vida a gente não tem tanto gol. Hoje, por exemplo, a gente acorda um pouco assim, preocupado, né? Com algumas questões que não vale a pena relatar. E pergunta, poxa, se fosse 1-0 estava bom pra gente. Essa vitória de 1-0 do São Paulo é a vitória, isso que importa. Mas eu penso que o São Paulino, o torcedor paulino, ele não pode ficar extasiado, pensando que já é campeão. Não, o jogo se ganha no campo, a vida se vive na realidade, não fora dela. Algumas pessoas costumam entrar pelo campo do desânimo, né, e começa a criar supostos fracassos e começa a sofrer e acaba perdendo a melhor parte da vida, que é viver. E falando em viver, eu lembro agora do meu irmão Renner. Alguns falam Renan, né, é complicado. Eu sempre chamei ele de Renner e o pessoal chamava ele de Renan, lá da Diocese de Campos do Goytacazes. Ontem, pelas 5h30 da manhã, recebeu o chamado do sagrado e foi morar com Deus, fazendo a sua Páscoa e vivendo aí a plena libertação proposta pela graça de Deus. O evangelho que nós vamos ler hoje, nesse ensejo, o evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 10, e é um evangelho para nós que passamos pelo serviço militar, é um evangelho que nos estimula a acreditar no poder de Jesus. E para aqueles que não passaram também, eu falei isso porque aqui nós temos um centurião que tinha um servo que estimava muito. Alguém disse que esse servo, na tradução, era mais do que um servo. Alguém diz que esse servo não era um servo, mas sim uma serva. E aí a gente vai trabalhar nessa proposta de cuidar do outro. Esse centurião, ele tem o dever de cuidar de aqueles que estão sob o seu comando. Para quem exerce cargo de autoridade, para nós que somos pais, para nós que somos amigos uns dos outros, temos por obrigação apresentar ao nosso Deus as dores e as lutas e os sofrimentos daquele que nós amamos. O interessante é que Jesus, nesse evangelho, tenha o testemunho da comunidade dizendo, olha, aquele homem é muito bom. Talvez nós queiramos viver essa doxologia, essa metodologia, esse jeito de ser. E aí aqui alguém fala que esse centurião construiu para eles uma sinagoga. Alguém fala que ele que não precisava que Jesus fosse na casa dele, mas uma palavra do Senhor bastaria para que o servo fique curado. Essa doxologia, né? Não dizer somente uma palavra, mas apenas uma palavra, eu serei salvo, é uma profissão de fé profunda. Nesse tempo em que vivemos uma espiritualidade do estupendo, do sobrenatural,
da coisa fantástica, uma coisa simples. E Deus se revela na simplicidade. Outro dia eu ouvi uma pessoa, uma senhora já de 83 anos, 84, ela dizia que todo dia pela manhã ela acorda cedo, pega seu texto, pois ela não tem capacidade de ler, pois a visão já lhe falha, e ela faz a leitura da vida a partir do texto que ela reza. Uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil de fazer. Não precisa de teologia, não precisa de aprofundamento histórico, teológico. E falar, Daniel, eu escuto você falando pela manhã e isso me faz bem. E é por isso que eu não parei hoje. Diante de algumas críticas recebidas no dia de ontem, e a gente meditou, contemplou, rezou, e hoje pela manhã acordou decidido a não postar nada, a não ser postar aí o Evangelho para vocês. Aposto o Evangelho, cada um faça a sua meditação. Mas aí quando eu lembrei dessa senhora, eu falei, não, ela falou que gosta que eu fale com ela. Esse é o mistério, é por causa de uma pessoa, por causa de um ser humano somente, por causa de uma pessoa, nós não podemos desistir. Esse centurião romano certamente devia ter milhares de servos, se não tivesse milhares, centenas de servos, mas por causa daquele servo ele foi ter com Jesus. Por causa daquela pessoa que ele estimava muito, ele foi ter com Jesus. Talvez nos falte essa capacidade de valorizar o outro. Quando eu estava no exército, depois eu entrei falando da farda, um dos primeiros textos que o padre Vitor Tomé Minuti nos apresentou sobre a ação do militar como cristão, ele dizia, olha, está aqui o militar como cristão, o militar como cristão. O centurião romano, ele não exigiu a presença de Jesus na sua casa, ele não foi prepotente, ele só falou, Senhor, diga somente uma palavra. Ele se abandona numa fé que às vezes nos falta. Ele se abandona numa certeza que a palavra de Deus é forte. E nesse mês dedicado à Bíblia, estamos lendo o livro de Efésios, né, a carta de São Paulo aos Efésios. Não fala de São Paulo para o flamenguista hoje que eles não gostam, mas é São Paulo apóstolo aos Efésios. E você olhando para esse texto, e você olha nesse contexto da vida, a palavra que Jesus deu, o servo ficou curado. Talvez nós tenhamos em nossa prática de vida a necessidade de algo estupendo, algo sobrenatural. A fé, a alegria de estar com o Senhor não pode somente ser na hora que você está lá diante do sacrário, diante do Santíssimo, mas também na figura do outro. A fé não pode ser apenas um rito social, uma celebração litúrgica. Quem acredita em Jesus também acredita na sua autoridade diante das dores e sofrimentos do mundo. Mas entre Jesus e dizer a palavra e a nossa ida até Jesus, tem todo um contexto. A famosa Kênosis, o famoso Kairos, tempo de Deus. Deus que age em nossas vidas. Deus que está conosco. Deus que nos fala, Daniel, não desanime. Pedro não desanime, Antônio não desanime, Maria não desanime, Patrícia não desanime. Continue. Tenha fé. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você por me ouvir. Obrigado por nos ajudar a continuar caminhando nessa vibe aqui do WhatsApp, também no YouTube. Não esqueça o nosso canal, @Denonato. Também obrigado a você pelo carinho. Você que está na comunhão, na luta, sabendo que podemos fazer o melhor a cada dia e tendo certeza que a autoridade de Jesus nos leva a caminhar na unidade com os irmãos. Fiquemos com Deus, que Deus nos abençoe. Hoje, direto da Praça de Engenheiro Pedreira, eu sou
Daniel Nonato.